Recentemente, The Last of Us teve sua estreia na HBO e no quinto episódio da série tivemos a triste morte de Sam, o irmão mais novo de Henry. E uma das cenas mais marcantes desse episódio foi a Ellie tentando curar o Sam da infecção através do contato de sangue entre ela e o Sam, já que teoricamente ela seria imune ao fungo. Porém, esse contato não tem efeito nenhum e pela manhã vemos o Sam já fora de si atacando Ellie, obrigando o próprio irmão a matá-lo. Uma cena que arranca lágrimas aí de qualquer ser humaninho, mas você já se perguntou o porquê a Ellie é imune? Ou se existe ou não algum tipo de cura para esse fungo? Vem comigo que hoje eu vou explicar tudo sobre a imunidade da Ellie e se de fato existe ou não uma cura para essa infecção que acabou com a Terra. A primeira coisa que a gente precisa entender é que fungo é esse e como ele funciona. O fungo que trouxe inspiração para essa série é do gênero Cordyceps, que inclusive existe aqui no Brasil. Porém, esse fungo não consegue contaminar seres humanos, pelo menos não por enquanto. Na verdade, esses fungos crescem principalmente em insetos e outros artrópodes. Existem em torno de 400 espécies desse fungo, porém o mais maligno entre eles é o Ophiocordyceps unilateralis, que literalmente transforma o hospedeiro em um zumbi, deixando praticamente só a carcaça viva, porque o fungo se alimenta do material genético do seu hospedeiro, mas mesmo só na carcaça o inseto continua andando por aí, comendo e etc, o que é bem bizarro. Mas pode ficar tranquilo, não precisa começar a estocar papel higiênico e água aí, porque esse fungo não tem a menor capacidade de controlar um ser humano. Para isso acontecer, galera, puta merda, ele teria que se desenvolver num nível assim super saiyajin, porque o corpo humano em si é muito diferente do corpo de um inseto, então é quase impossível que isso aconteça, e para ele se desenvolver nesse nível todo, levaria milhares e milhares de anos. Inclusive, muitos fungos hoje em dia são utilizados em medicamentos para tratamento de distúrbios respiratórios, fortalecimento do sistema imunológico e até disfunção sexual. Porém, o fungo retratado na série funciona de uma maneira um pouco diferente da nossa. Logo no início do primeiro episódio, temos uma entrevista com dois epidemiologistas, um apostando na epidemia através do vírus influenza, que em termos mais populares assim é a própria gripe, e o outro temendo uma pandemia através de fungos, porque segundo o que é dito, os fungos da série funcionam de uma maneira bem parecida com o fungo da vida real e não sobrevivem se a temperatura do hospedeiro for acima de 34 graus. Mas e se isso mudasse? E se o ambiente que o ser humano criou forçasse o fungo a evoluir? Com o aquecimento do planeta, por exemplo, ele seria obrigado a se desenvolver e suportar temperaturas mais altas para evitar a sua própria extinção. A temperatura normal de um ser humano gira em torno de 36 graus e meio, então para infectar um ser humano ele precisaria evoluir aí em torno de 2 graus e meio a 3 graus, o que não é tanto. E é exatamente o que acontece, o fungo evolui e começa a infectar ser humano por ser humano até acabar com o mundo todo. Logo no primeiro episódio de The Last of Us, nós somos apresentados a Ellie, uma menininha de 14 anos que teoricamente é imune ao fungo, mas será que isso é verdade? Será que ela é realmente imune ao fungo? E a resposta é não, galera, ela não é imune ao fungo. A única diferença dela para as outras pessoas é que o fungo não consegue se desenvolver dentro do corpo dela, mas assim como é mostrado no scanner, a Ellie está sim infectada, ela tem o fungo dentro dela, mas por algum motivo ele não consegue se desenvolver, e o motivo disso até hoje ainda é um mistério, não se sabe ao certo porque o fungo não se desenvolve no corpo dela. Existem algumas teorias, mas nada confirmado ainda. Uma das teorias é que a mãe dela foi infectada quando estava grávida, ou que a Ellie foi infectada, porém
porém a variante, o fungo que infectou ela era supostamente mais fraco, então o corpo dela conseguiu desenvolver defesa para ele, assim como acontece com as vacinas que a gente toma. Toda vacina é basicamente uma mistura contendo uma pequena dose do vírus, dessa forma o nosso corpo desenvolve defesa contra ele, e quando nós somos infectados não temos sintomas, ou os sintomas são mínimos. Mas até o momento ainda não tem nada confirmado, não tem nada decretado do porquê o fungo não consegue se desenvolver dentro do corpo da Ellie. Até o momento não existe nenhum tipo de cura que possa conter os fungos em The Last of Us. A primeira cientista que dá início aos estudos em cima do fungo para tentar criar algo que pudesse conter a infecção decreta a derrota logo de cara pro general e sugere um bombardeio para minimizar os infectados, mas como vimos não deu lá muito certo. Segundo o Dr. Ilan Schwartz, sei lá se é assim que se pronuncia o nome desse doutor aqui, ele é especializado em infecções fúngicas e ele analisou os acontecimentos da série e relatou que em uma infecção desse tipo seria realmente muito difícil de combater pelo simples fato de que os fungos são muito parecidos com o ser humano em relação celular. Tanto nós, seres humanos, quanto os fungos, nós somos seres eucariontes, ou seja, organismos que possuem células com núcleo. Diferente dos vírus, por exemplo, que são seres acelulares, ou seja, não possuem células. Então, segundo o doutor, existe uma quantidade muito pequena de agentes antifúngicos que combatem os fungos em si, e criar algo para combater apenas as células do fungo sem causar nenhum tipo de dano às nossas células seria algo realmente muito complexo com chance mínima de sucesso. E isso tudo nas condições atuais do planeta. Agora imagina em um mundo pós-apocalíptico com uma infraestrutura de merda e poucos recursos para se trabalhar. A chance é praticamente nula. Agora eu vou contar alguns spoilers aí sobre o primeiro game, então se você não quiser ouvir, melhor você pular pro final. No primeiro game, Joel é contratado para levar a Ellie até os vagalumes, assim como acontece na série. E o objetivo dos vagalumes seria estudar o corpo da Ellie e a partir dos resultados tentar criar uma cura ou algo parecido. Porém, no processo desses estudos, a Ellie morreria. E Joel, como já tinha criado laços afetivos pela Ellie, ele simplesmente não aceita e salva ela dos vagalumes. O que por um lado foi algo de certa forma egoísta, porque a morte dela poderia resultar em algum tipo de cura ou algo assim, mas se a gente olhar por um outro lado, a essa altura do campeonato, o mundo todo devastado e a maioria dos seres humanos infectados ou mortos, será que realmente valeria a pena sacrificar a Ellie para talvez criar algo similar a uma cura? As pessoas que fossem infectadas e utilizassem essa vacina, ou seja lá o que for, poderia sim impedir que o fungo se desenvolvesse e com isso sobreviver, mas para as outras milhares e milhares de pessoas que já estão infectadas seria inútil, porque mesmo que elas recebessem essa cura e o fungo morresse dentro do corpo delas, elas ainda assim não iriam sobreviver, porque o corpo já tá todo esbagaçado. Seria bom para evitar novos infectados, mas o mundo ainda continuaria com milhares e milhares de zumbis fungos por aí. Então me diz, você aí que está assistindo, você acha que valeria a pena sacrificar a Ellie para talvez criar uma cura? Ou você acha que não iria adiantar de nada e a Ellie só teria morrido em vão? Deixa sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. Então esses são os motivos pelo qual ainda não existe nenhuma cura em The Last of Us. A gente já tá indo pro episódio 6 da série, eu tô curtindo muito tudo que eu tô vendo e espero que continue tão boa quanto os últimos episódios foi. Eu quero que você deixe a sua opinião sobre a série, então já comenta aí o que você tá achando da série até o momento. Não esquece de deixar esse tapão no like aí pra fortalecer o trabalho que foi feito aqui. Irei trazer muitos outros vídeos sobre Last of Us, séries, filmes e animes, então se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? Tamo junto demais, muito obrigado, valeu, falou e é nóis.